milionário se surpreende ao saber que a mendiga negra encontrou seu bebê abandonado no bairro Vicente. Aquele nome que ecoava entre os prédios de vidro e os carrões importados. Estava longe de imaginar o turbilhão que viria a dominar sua vida. Era uma noite brilhante, dessas que ele dominava com festa atrás de festa, rodeado por taças de champanhe, risadas fáceis e promessas vazias. Nunca ligou para o que acontecia do lado de fora. A desigualdade, uma sombra que ignorava, trancada atrás das muralhas do seu luxo. Foi então que uma notícia vazou, tão absurda que parecia cena de novela barata. Uma mulher, conhecida na rua como Lúcia, a mendiga negra, por sua pele marcada pelo sol e pelo tempo, tinha encontrado um bebê recém-nascido, jogado num beco esquecido do bairro onde Vicente morava. A criança, envolta num pano surrado, emitia um choro fraco que parecia rasgar o silêncio da madrugada. Lúcia, com mãos calejadas e um olhar feroz de quem já viu o pior da vida, cuidava daquilo. E como esse segredo saiu do escuro para as ruas, tão brutal e exposto? Vicente decidiu ir ao encontro de Lúcia. O desespero e a curiosidade o arrastaram pelas vielas sujas e escuras, onde o aroma de lixo misturava-se com o frio cortante que mordia a pele. Ele a viu sentada no chão sujo, a criança embrulhada no colo. Os olhos dela brilhando com uma força que parecia desmentir a fragilidade da situação. Observadores passavam, cochichavam, olhos entrecerrados e julgamentos silenciosos preenchiam o ar. Você não sabe do que tá falando, ele é meu filho. Vicente engasgou, as mãos tremendo, o miolo cheio de segredos entalabos. Lúcia nem pediu explicações. Sem palavra, tocava o bebê com delicadeza quase sagrada. Ali havia mais do que um encontro. Um choque de mundos. Um confronto brutal entre o que Vicente era e o que ele temia ser. Enquanto o gigante das finanças sentia o chão sumir, Lúcia também carregava sua própria tempestade. Histórias de abandono, de dores profundas, cicatrize. No silêncio tenso daquela noite fria, os olhares trocados entre Vicente e Lúcia carregavam segredos, medos e a promessa de uma guerra iminente. A pergunta que queimava tudo era uma só. Ele conseguiria encarar a verdade sobre seu filho e sobre si mesmo antes que tudo se acabasse? A história deles começava a ser escrita ali, numa mistura de dor, choque e uma tênue faísca de redenção. Mas o que viria depois? Cada passo parecia carregar uma bomba pronta para explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conheço. Vicente e Lúcia se fitavam. Um abismo entre eles, cheio de perguntas não ditas. Ele queria entender, queria uma conexão. Mas seu mundo de riqueza parecia um espelho quebrado diante da realidade dela. O choro do bebê cortava o silêncio, uma lembrança gritante do que estava em jogo. Então, de repente, alguém gritou da rua: "Lúcia, olha a polícia!" O tom desesperado fez o coração de Vicente acelerar.
Ele se virou e viu uma viatura parar abruptamente, luzes piscando como se anunciassem uma tempestade. O alvoroço começou. Lúcia puxou o bebê contra o peito, seu olhar feroz. Vicente sentiu o pânico crescendo, mas ele também sabia que não podia deixar aquela mulher e aquele bebê sozinhos. Vamos, Lúcia, temos que sair daqui! Mas enquanto ele falava, Lúcia ergueu a cabeça. Um brilho no olhar dela, quase desafiador. E o que você quer que eu faça? Fugir? Ele é meu agora! As palavras dela foram como um golpe. O choque no peito de Vicente se intensificou. Ele estava perdido entre a vontade de protegê-la e a realidade sombria que se aproximava. As vozes da multidão aumentavam enquanto a polícia se aproximava. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo com o bebê? Os murmúrios eram venenos que penetravam o ar, carregados de julgamentos e olhares repletos de desprezo. Então, um homem apareceu no meio da multidão. Ele carregava uma pasta. A presença dele era imponente. Vicente reconheceu aquele rosto. Era Ricardo, seu advogado, mas não parecia estar ali para defendê-lo. Vicente, o que você está fazendo aqui? A voz de Ricardo era como um trovão, exigente e cheia de autoridade. Eu só quero ajudar, Vicente gaguejou, mas logo foi interrompido por Ricardo. Você tem que sair disso. Esse não é o seu mundo. Foi nesse momento que Lúcia, com a criança no colo, começou a rir. Um riso abrupto, insano. Você acha que pode me ajudar? Que pode levar esse menino embora? Ele é mais seu do que você imagina, Vicente. Vicente congelou. O tempo parecia parar. O que você quer dizer? Sua voz saiu rouca. E antes que Lúcia pudesse responder, Ricardo avançou, o rosto dele pálido. Não, isso não pode ser verdade. E por que não pode? A provocação de Lúcia era elétrico, apunhalando-os. Vicente sentiu o mundo abrindo fissuras ao seu redor. Olha para ele! Olha! Lúcia apontava para o bebê. Ele é a sua verdadeira herança. E você não pode fugir da sua verdade. Diante das palavras de Lúcia, Vicente cambaleou, o chão fugindo de seus pés. O olhar do advogado disparou entre Lúcia e a criança, a incredulidade estampada em seu rosto. Murmúrios da multidão se tornaram um mar de ondas. Ele mal podia acreditar. A própria essência do que Vicente era, tudo o que construiu, estava em perigo de desmoronar. A palavra herança ecoava na mente de Vicente. Mas como? O que Lúcia estava dizendo? O que mais não sabia sobre si mesmo? Antes que pudesse assimilar tudo, a sirene da viatura cortou o ar e ele sentiu a urgência. A polícia estava quase ali. Lúcia! Sua voz transbordava desespero. O que você quer dizer com isso? Mas a mulher sorriu um sorriso que misturava dor e vitória. Descubra, Vicente. A verdade nunca fica enterrada para sempre. O desespero tomou Vicente. Ele precisava daquela verdade, mas tinha que agir agora. O futuro estava pendurado por um fio, e os olhares da multidão queimavam como fogo. A única certeza era que tudo havia mudado, e a batalha estava apenas começando. O desespero tomou Vicente. Ele precisava daquela verdade, mas tinha que agir agora. O futuro estava pendurado por um fio, e os olhares da multidão queimavam como fogo. Lúcia! Gritou, sua voz tremendo com a urgência. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, as luzes da viatura se intensificaram e um grupo de policiais emergiu da escuridão, sua silhueta se destacando contra o brilho das sirenes. O coração de Vicente disparou. Ele não podia deixar Lúcia e o bebê serem levados.
Preciso fazer algo agora, pensou. Mas o quê? Então, em meio ao caos, uma figura conhecida se destacou na multidão. Era Dona Valéria, a vizinha de Vicente, uma velha senhora que sempre parecia saber de tudo. Vicente! Gritou, seu tom de urgência misturado com raiva. Não é hora de brincar de herói! Esse bebê não é o que você pensa! Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Seguinte, Dona Valéria apontou para a criança. Sua expressão grave. Ele não é seu filho, Vicente. Essa mulher tá mentindo para você. O mundo parou. Vicente sentiu um frio na espinha. Lúcia olhou para Dona Valéria com um misto de desprezo e surpresa. Mentindo? Eu nunca! Você não entendeu, Lúcia. Dona Valéria continuou, questionando. Eu vi o que aconteceu. Soube de tudo. O menino pertence ao seu irmão, Vicente. Você não é o pai dele. As palavras caíram como uma bomba. Vicente paralisou. O irmão? Mas como? Ele sempre soube que tinha uma relação complicada com a família. Mas isso estava fora de questão. Isso não pode ser verdade, murmurou. O que você está dizendo? Então, de repente, a multidão se agitou novamente. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais se aproximou. Suas expressões eram de desconfiança. Qual é a sua relação com essa criança? Vicente olhou fixamente para Lúcia. Os olhos dela, antes cheios de determinação, agora refletiam um pavor profundo. Vicente, eu juro que não sabia, ela disse. Suas palavras um sussurro angustiado. Ele se virou para ela, o coração partido. Por que você não me contou? Por que tudo isso? Muitas coisas estavam em jogo. Lúcia respirou fundo, buscando coragem. Eu só queria proteger o bebê. O seu irmão. Ele fez coisas terríveis. Uma onda de confusão tomou conta dele. Seu irmão, sempre no fundo de suas memórias, agora se tornava uma sombra negra. E Lúcia? Como ela tinha se envolvido nisso? Dona Valéria, você viu tudo isso? Que coisas eram essas? Vicente questionou. A sensação de seu mundo desmoronando em cada palavra. Ele tinha uma vida dupla, Vicente. Atraía garotas, se envolvia em problemas, e esse bebê é fruto de outra história. Não uma boa, respondeu ela, seu olhar duro. Você não sabe, mas ele sempre foi um problema. A revelação foi como um choque de eletricidade. Vicente olhou para o bebê em braços de Lúcia, seu coração dividido entre a dor e a dúvida, o peso da responsabilidade crescendo sobre seus ombros. O que eu tenho que fazer? Ele questionou, buscando uma saída, uma maneira de redimir seu passado. Mas a pressão da polícia se intensificava. Precisamos levar todos vocês para a delegacia. A situação não está boa aqui, um dos oficiais gritou. Vicente sentiu seu coração afundar. A verdade tinha se revelado, mas era ferida aberta em seu peito. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Nesse momento, tudo parecia um emaranhado de mentiras, ameaças e segredos. Ele precisava descobrir a realidade por trás da aparente tranquilidade que sempre viveu. A batalha estava se intensificando, e ele ainda não sabia o que Lúcia realmente escondia. Lúcia, vamos sair daqui! Vicente gritou, mas a dor e o medo eram quase tangíveis. Ele estava preso em um labirinto que havia construído sem perceber, e a verdade estava apenas começando a se revelar. O tempo corria, e a sirene da polícia ressoava, anunciando uma tempestade que ninguém estava preparado para enfrentar. Vicente olhou para Lúcia, o peso das palavras dela ainda ecoando em sua mente. O que mais ele não sabia? A confusão se transformava em um turbilhão de sentimentos, quando o policial deu um passo à frente, sua voz firme e autoritária cortando o ar. Todo mundo aqui, silêncio!
Precisamos esclarecer essa situação imediatamente. A multidão ao redor parecia pulsar, os olhares carregados de julgamento e curiosidade. Vicente queria gritar, queria que todos soubessem a verdade, mas a pressão estava insuportável. Justo nesse instante, uma voz conhecida ecoou entre os murmúrios. Era Jonas, um antigo amigo de escola que ele não via há anos, forçando seu caminho pela multidão. Vicente, eu sabia que algo estava errado. Ele parecia pálido. Seu olhar estava carregado de preocupação. Você precisa ouvir isso. Tem uma coisa que você precisa saber sobre o seu passado. O quê? Vicente balbuciou, a voz tremer entre a ansiedade e um novo temor. Ele não sabia o que mais poderia ser revelado, mas não queria ouvir mais uma bomba. Mas Jonas não hesitou. Eu soube que seu irmão, ele não está apenas no fundo desse escândalo. Ele está envolvido em algo mais sombrio. Das coisas horríveis que ele fez. Eu ouvi que ele era parte de uma rede de tráfico. Choque, a palavra greve na mente de Vicente como o som de um sino distante. Traficar? Que você está dizendo, Jonas? Perguntou quase sem fôlego. Ele sempre teve ligações com gente muito perigosa, e esse bebê é parte disso. Jonas desviou o olhar, como se não pudesse encarar totalmente o que estava confessando. Vicente se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Ele olhou para Lúcia, que agora estava paralisada, os olhos arregalados de choque. As revelações davam voltas cada vez mais loucas na sua mente. O quê? Como é que o meu irmão... Como é que isso acontece? A voz de Vicente era um sussurro quase desesperado. Então, gritos de alerta soaram e as luzes da viatura piscavam incessantemente. Os policiais estavam cada vez mais próximos e Vicente sentiu a pressão subir como um vapor em ebulição. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir. Ele gritou, tentando puxar Lúcia em direção à saída da multidão. Mas antes que pudessem se mover, um som estrondoso cortou o ar. Um tiro. A adrenalina disparou no peito de Vicente. E o mundo parou. Ele virou-se, o pânico no olhar, e viu o homem caindo no chão, ferido. O sussurro de horror se espalhou. É o Ricardo! Alguém gritou. Vicente mal podia acreditar. Seu advogado, seu único aliado, estava agora ali, ensanguentado. Não, não pode ser! Vicente gaguejou, seu corpo paralisado pela cena chocante à sua frente. Em meio ao caos, tudo o que ele tinha construído, sua vida, agora parecia desmoronar diante de seus olhos. Vicente! Lúcia o puxou. Os olhos dela eram um misto de medo e determinação. Temos que sair. Não podemos ficar. Ele sabe da verdade. E se não formos agora, eles vão nos prender. O ar estava pesado com a tensão e um medo palpável. Vicente sentia as paredes fechando em torno dele. Ele olhou para a multidão, para o bebê, para Lúcia. O que estava acontecendo? E o que mais ele não sabia sobre seu irmão, sobre a sua própria história? Ricardo foi levado por paramédicos, e a visão dele caindo ficou cravada na mente de Vicente. Uma dúvida maior e muito mais sombria emergiu. E se toda a sua vida tinha sido uma mentira? E se o bebê fosse apenas uma parte de um jogo muito maior? Ouvindo Lúcia puxando-o novamente, Vicente sentiu uma centelha de clareza. Ele precisava saber a verdade. Precisava descobrir quem realmente era antes que toda essa realidade desmoronasse por completo. Vamos, Lúcia. Precisamos fugir. Precisamos descobrir tudo isso. Ele sentiu a urgência tomar conta dele.
E a escuridão já não parecia tão distante. A batalha estava apenas começando, e os segredos estavam prontos para vir à tona. Vicente olhou para Lúcia, o peso das palavras dela ainda ecoando em sua mente. O que mais ele não sabia? A confusão se transformava em um turbilhão de sentimentos, seus músculos tensionados e a preocupação invadindo seu ser. Um policial se aproximou, sua voz firme cortando o ar. Todo mundo aqui! Silêncio! Precisamos esclarecer essa situação imediatamente. Os murmúrios da multidão aumentaram. Os rostos curiosos e desconfiados, observando cada movimento. Vicente queria gritar, mas a pressão ficou insuportável. Quando Lúcia puxou a mão dele, a sensação de urgência cresceu. Vicente, precisamos sair, agora! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz e som irrompeu no espaço. Um homem surgiu da multidão, seu olhar fixo e determinado. Era Daniel, o irmão de Vicente, aquele que ele pensava estar longe para sempre. O que você está fazendo aqui? A fúria e a dor nas palavras dele foram palpáveis. O ar ficou gelado. Como você pode estar aqui? O que você fez? Vicente balbuciou, a incredulidade apertando seu coração. Precisamos conversar, Vicente, agora! Daniel olhou para Lúcia com desprezo. E você, saia do caminho. Não, ele é meu filho, Lúcia gritou, a voz dela cortando o ar tenso. Vicente sentiu seu estômago revirar. O que Daniel teria a ver com tudo isso? A silhueta do irmão parecia rodeada por sombras, e a multidão começou a se agitar em expectativa. É a verdade, Vicente, Daniel disse, sua voz alta e firme. Você não sabe de tudo. Esse bebê não é só seu sobrinho. Ele é a chave para tudo o que está acontecendo. Como assim? Vicente questionou, agora verdadeiramente perdido. Ele olhou para Lúcia, que estava igualmente chocada. O bebê começou a chorar, e som agudo penetrando a confusão do momento. O que você quer dizer com isso? Daniel respirou fundo, endireitando-se como se estivesse prestes a revelar um segredo fatal. Você nunca soube que ele é fruto de um negócio, nosso negócio. Isso é sobre você, Vicente. Você sempre esteve no meio disso, mas nunca percebeu. As palavras de Daniel caíram como uma bomba dentro de Vicente. Um nó se formou em sua garganta e a realidade começou a ruir ao seu redor. Do que você está falando? Meu Deus! O que você fez? Você não entende. A vida que você achava estar levando era só uma máscara. Essa criança é parte de algo maior, algo que você não pode evitar. Daniel gesticulou. A dor fisicamente começava a pulsar em seu peito. Pare de falar assim, Lúcia gritou. A voz dela oscila entre desespero e luto. Você não pode fazer isso com ele, com ninguém. E você não tem ideia do que está em jogo, Daniel retrucou, a raiva começando a transparecer. Se você não agir rápido, vai perder tudo, Vicente. Eles virão atrás de nós e a verdade vai ser exposta. Por que você não me contou antes? Vicente exigiu, com os olhos fixos em Daniel. Ele mal aguentava o peso da revelação. Por que me deixaram viver essa mentira? Por que você nunca quis saber? Daniel respondeu, a fúria se misturando à frustração. Mas as coisas mudaram. A verdade está aqui, bem diante de você, e o tempo está acabando. Então, um grito ecoou na multidão.
algo entre um alerta e um chamado. Vicente virou a cabeça e viu a luz da polícia se aproximando, mais intensa e opressiva. O redemoinho de emoções o engoliu. O que mais estava em jogo? O que o irmão realmente sabia sobre a criança? Enquanto a pressão aumentava, Vicente percebeu que o destino daquela noite estava se transformando em algo muito maior do que ele poderia imaginar. A batalha que se desenrolava não era apenas por um bebê, mas pela própria verdade de quem ele era e a vida que pensava estar vivendo. Ele precisava de respostas, e rápido. Seria capaz de enfrentar o que realmente estava por trás dessa máscara? O futuro agora dependia de uma única decisão, e tudo estava prestes a mudar para sempre. Vicente olhou para Lúcia, o peso das palavras dela ainda ressoando em sua mente. O que mais ele não sabia? A confusão se transformava em um turbilhão de sentimentos, seus músculos tensionados e a preocupação invadindo seu ser. O eco da sirene da polícia era como um rugido distante, e o tempo parecia parar enquanto ele processava tudo. Mas Daniel, seu irmão, não deu um passo para trás. Você precisa entender, Vicente. A situação é mais complexa do que parece. O rosto de Lúcia se contorceu em dor. E o que está querendo dizer com isso, Daniel? A ansiedade nas suas palavras era clara. Se esse bebê é mesmo seu sobrinho, o que significa essa ligação estranha? Vicente a olhou procurando alguma resposta que fizesse sentido. O ambiente em volta deles estava em ebulição, e a tensão aumentava à medida que os policiais se aproximavam. Então, num instante que parecia congelar o tempo, uma explosão de som cortou o ar. Um homem surgiu entre os dois. Era Ricardo, seu advogado, ensanguentado, mas com uma expressão tão fria que Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Desculpe, Vicente, mas você precisa saber. A voz dele falhou um momento, como se algo tivesse lhe tomado a coragem. Os olhos da multidão estavam fixos. O que houve? O que está acontecendo? A explosão de suspeitas no rosto de todos ao redor. Parecia algo saído de um roteiro de cinema, mas a conversa dele não era ficção. Vicente congelou. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Como é que? O que você está dizendo? A voz dele ecoou, cheia de incredulidade e desespero. Lúcia, apavorada, recuou. Nada disso é verdade. Vicente, você é o pai dele? Isso não faz sentido. O pânico nas palavras dela fez Vicente tremer. Ele sentiu seu corpo quente se transformar em um bloco de gelo, a realidade começando a afundar. O murmúrio da multidão se intensificou. Quem é esse BD? O que está acontecendo aqui? As perguntas cruzavam o ar como facas. Eu sei que pode parecer insano, mas as provas estão em meus arquivos, Ricardo insistiu. Seu irmão, ele estava envolvido em muito mais do que você imagina. O bebê foi fruto de um encontro em um momento sombrio. Vicente se sentiu como se a terra estivesse colapsando ao redor dele. Ele olhou para Daniel, em busca de confirmação, mas a expressão do irmão era um emaranhado de fúria e desconforto. Não pode ser verdade. Eu não fiz nada, Vicente gritou, a fraqueza do seu passado o atacando com toda a força. O desespero era palpável. Lúcia o olhou com olhos cheios de perguntas e uma pitada de medo. Se isso for verdade, o que vai acontecer agora, Vicente? E se não bastasse a tempestade de revelações, uma sombra se destacou na multidão, e um homem avança.
Alto, imponente, seu olhar cheio de desprezo. Era Eduardo, um rival que Vicente conhecia bem, parte do círculo financeiro. Vicente vê? Você está a um passo de perder tudo. E agora, a verdade está aqui, enterrando você. Vicente se virou, a raiva queimando em seu peito. O que você quer de mim? Por acaso não percebe? Aquele bebê é a sua ruína e também sua única chance de sobrevivência. Eles querem derrubar você e levar tudo. Não dá para fugir dos seus erros, irmão. Eduardo sorriu, sabendo que havia atingido um ponto sensível. Cada palavra dele era como uma facada. Lúcia se afastou, segurando o bebê contra o peito. Vicente percebeu que o mundo estava desmoronando. A verdade o cercava por todos os lados como uma armadilha mortal. Ele estava em um jogo que nunca escolheu, lutando em uma batalha que nunca entendeu completamente. Vicente, precisamos ir. Lúcia retomou a voz, quebrando o silêncio como um cristal estilhaçado. A polícia está quase chegando. Você não pode deixar tudo isso te destruir. Enquanto as luzes da viatura se aproximavam, Vicente teve um último impulso de ação. Ele olhou em volta, desesperado. O que eu faço com essa verdade? A pergunta pairava no ar. O que mais não sabia? E o que significava ser pai de uma criança que nunca quis, e ao mesmo tempo saber que sua vida estava prestes a desmoronar. Ele puxou Lúcia com força. Vamos descobrir essa verdade, custe o que custar. Mas enquanto eles começavam a andar, algo o fez parar. O olhar do bebê, tão inocente, tão puro, virou caos em seu coração. E assim, em meio a toda essa confusão, a verdadeira batalha começou. O passado estava prestes a se revelar de formas que ninguém poderia prever. E a pergunta que restava era: iria destruí-los ou libertá-los? Vicente olhou para Lúcia, o peso da verdade ainda fazendo o coração dele acelerar. Vamos descobrir essa verdade, custe o que custar. Ele puxou Lúcia, mas antes que pudessem dar mais um passo, algo inesperado interrompeu seus pensamentos. A multidão murmurava, e os olhares se tornaram pesados, fixos em um ponto. Uma mulher avançou da multidão, sua presença imponente. Era Renata, uma amiga antiga de Vicente. Ele não a via há anos, mas a amizade deles sempre teve uma ligação forte. Ela estava ofegante, o olhar cheio de determinação. Vicente, você precisa saber a verdade agora! A voz dela cortou a confusão como uma faca afiada. Renata, o que você está fazendo aqui? Vicente perguntou, sua mente girando com a surpresa. Eu vi tudo! Não tem mais tempo para esconder. O que está acontecendo aqui está ligado ao passado do seu irmão e de você. A urgência na voz dela trouxe uma nova onda de tensão. Mas o que você sabe? A pergunta escapuliu de Vicente, antes que ele pudesse pensar. A situação já era tão complicada, e agora ele estava prestes a descobrir outra camada de segredos. Renata respirou fundo. Fernando, o seu irmão, não é apenas parte do problema. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. Uma conspiração que vai muito além de você ou deste bebê. As palavras dela pesavam no ar. Um eco de advertência. Vicente sentiu seu estômago revirar. Uma conspiração? Como assim? Antes que ela pudesse responder, as luzes da polícia se intensificaram e um grito cortou o ar, vindo de Eduardo. Eles estão chegando. Se não correrem, vão ser presos. Você não entende, Vicente. A verdade pode ser sua única chance. O desespero nos olhos do rival era palpável. Enquanto isso, Vicente, Renata continuou ignorando a confusão ao redor. A verdade que você precisa saber é que você não é o único filho de Fernando. Existe uma irmã.
Você tem uma irmã, Vicente. As palavras dela dispararam uma tempestade de pensamentos na mente de Vicente. O quê? Uma irmã? Como isso é possível? Ele mal podia acreditar. Uma nova figura surgindo do nada. Todos os laços familiares pareciam ser uma mentira. Ela é parte desse jogo. Ele a manteve escondida durante anos. Ela é a verdadeira herdeira, não você, Renata disse. Suas palavras cortantes. Cada frase era uma facada. Fernando a escondeu para se proteger de consequências. O bebê pode ser a chave para protegê-la. O que você está dizendo? Vicente estava paralisado e a mente se agitava entre verdades e mentiras. Você precisa parar de falar assim. Mas Renata não parou. E além disso, o que você não sabe é que esse bebê, ele pode ser o único elo entre você e a irmã. O que pode selar um destino que você nunca quis. Vicente se virou para Lúcia, que estava com os olhos cheios de mágoa. Isso é verdade? Existe outra criança? Estás a dizer que ela pode ser mais importante do que eu? A dúvida se alastrava, ameaçando consumir tudo. Então, de repente, a situação se intensificou. Uma dor aguda atingiu Vicente, e ele gemeu ao ver algo reluzindo na mão de um dos policiais. Era uma arma. Parem todos! O policial gritou, sua voz firme. Aqui não tem vez para criminosos. A multidão entrou em caos. Vicente sentiu o pânico subir. Ele apenas queria entender o que estava acontecendo. Lúcia, vamos! Gritou, mas o medo e a confusão o cercavam. Não! A verdade não pode acabar assim. Nesse momento, Vicente olhou para Renata, cujos olhos estavam cheios de uma impossibilidade. A vida deles estava prestes a mudar. O futuro dele, de Lúcia e do bebê, dependia de um fio cada vez mais fino. O que para Vicente parecia um caos, agora soava como uma cortina sendo abrida, revelando um palco de segredos antigos. Ele sentia que a revelação de que tinha uma irmã poderia não apenas mudar tudo, mas que talvez essa nova irmã estivesse em perigo. E isso fez palpitante. O que mais estaria escondido do passado? Enquanto a sirene soava, Vicente se questionava: a verdade duraria ou tudo iria desmoronar antes de se reunir? A tensão no ambiente estava quase palpável. Ele sabia que deveria agir rapidamente. O que mais estava por vir? E como tudo isso se entrelaçava em sua vida? E se a irmã que ele não sabia que tinha fosse a chave para salvar todos? O futuro parecia mais incerto do que nunca. E a batalha contra as sombras do passado estava apenas começando. Vicente olhou para Lúcia, o peso da verdade ainda fazendo o coração dele acelerar. Vamos descobrir essa verdade, custe o que custar. Ele puxou Lúcia, mas antes que pudessem dar mais um passo, algo inesperado interrompeu seus pensamentos. A multidão murmurava e os olhares se tornaram pesados, fixos em um ponto. Uma mulher avançou da multidão, sua presença imponente. Era Renata, uma amiga antiga de Vicente. Ele não a via há anos, mas a amizade deles sempre teve uma ligação forte. Ela estava ofegante, o olhar cheio de determinação. Vicente, você precisa saber a verdade agora. A voz dela cortou a confusão como uma faca afiada. Renata, o que você está fazendo aqui? Vicente perguntou, sua mente girando com a surpresa. Eu vi tudo. Não tem mais tempo para esconder. O que está acontecendo aqui está ligado ao passado do seu irmão e de você. A urgência na voz dela trouxe uma nova onda de tensão.
Mas o que você sabe? A pergunta escapuliu de Vicente antes que ele pudesse pensar. A situação já era tão complicada e agora ele estava prestes a descobrir outra camada de segredos. Renata respirou fundo. Fernando, o seu irmão, não é apenas parte do problema. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. Uma conspiração que vai muito além de você ou deste bebê. As palavras dela pesavam no ar. Um eco de advertência. Vicente sentiu seu estômago revirar. Uma conspiração? Como assim? Antes que ela pudesse responder, as luzes da polícia se intensificaram e um grito cortou o ar, vindo de Eduardo. Eles estão chegando! Se não correrem, vão ser presos. Você não entende, Vicente. A verdade pode ser sua única chance. O desespero nos olhos do rival era palpável. Enquanto isso, Vicente, Renata continuou ignorando a confusão ao redor. A verdade que você precisa saber é que você não é o único filho de Fernando. Existe uma irmã. Você tem uma irmã, Vicente. As palavras dela dispararam uma tempestade de pensamentos na mente de Vicente. O quê? Uma irmã? Como isso é possível? Ele mal podia acreditar. Uma nova figura surgindo do nada. Todos os laços familiares pareciam ser uma mentira. Ela é parte desse jogo. Ele a manteve escondida durante anos. Ela é a verdadeira herdeira, não você, Renata disse, suas palavras cortantes. Fernando a escondeu para se proteger de consequências. O bebê pode ser a chave para protegê-la. Vicente se virou para Lúcia, que estava com os olhos cheios de mágoa. Isso é verdade? Existe outra criança? Estás a dizer que ela pode ser mais importante do que eu? A dúvida se alastrava, ameaçando consumir tudo. Então, de repente, a situação se intensificou. Uma dor aguda atingiu Vicente. Era uma arma. Parem todos! O policial gritou, sua voz firme. Aqui não tem vez para criminosos. A multidão entrou em caos. Vicente sentiu o pânico subir. Ele apenas queria entender o que estava acontecendo. Lúcia, vamos! Gritou, mas o medo e a confusão o cercavam. Não, a verdade não pode acabar assim. Nesse momento, Vicente olhou para Renata, cujos olhos estavam cheios de uma impossibilidade. A vida deles estava prestes a mudar. O futuro dele, de Lúcia e do bebê dependia de um fio cada vez mais fino. O que para Vicente parecia um caos, agora soava como uma cortina sendo abrida, revelando um palco de segredos antigos. Ele sentia que a revelação de que tinha uma irmã poderia não apenas mudar tudo, mas que talvez essa nova irmã estivesse em perigo, e isso fez palpitante. O que mais estaria escondido do passado? Enquanto a sirene soava, Vicente se questionava: a verdade duraria? Ou tudo iria desmoronar antes de se reunir? Vicente! A voz de Renata soou novamente, mais alta que o barulho ao seu redor. A sua irmã. Ela está mais perto do que você imagina. Vicente sentiu o coração parar. O que você quer dizer? Renata hesitou, o medo nos olhos dela se transformando em algo mais. Ela está aqui, dentro da multidão. O tempo congelou. Vicente olhou para a frente, seu coração disparado. A ideia de uma irmã, perdida, escondida entre aquela massa de pessoas, era um choque. Quem poderia ser? O que bevia a ela? Mas antes que pudesse formular outra pergunta, um homem alto e imponente se aproximou. E Vicente reconheceu imediatamente o rosto. Era Fernando, seu irmão, e ao invés da raiva que deveria sentir, algo mais gelado o preencheu.
apavorante e profundo. Vicente, Fernando disse, com um olhar que misturava raiva e desespero. Não era para você saber. O caos à sua volta estava se intensificando, mas suas palavras ecoavam em sua cabeça. O que ele escondeu? O que mais não sabia? Você fez tudo isso? Escondendo minha irmã? E agora, o que ela tem a ver com tudo isso? Não é o que você pensa, gritou Fernando, mas sua expressão confundia Vicente. Havia algo mais. De repente, no meio da confusão, um grito partiu de Lúcia. Cuidado! E Vicente virou-se rapidamente. Em um movimento rápido e inesperado, Lúcia foi empurrada para o lado, revelando uma terceira figura. Uma jovem, with long dark hair, her eyes wide with fear. A jovem que poderia ser sua irmã. O olhar dela se encontrou com o de Vicente. Um momento que parecia durar uma eternidade. Uma revelação quebradora pairava no ar. Ao mesmo tempo que a expectativa aumentava, seus mundos ameaçavam se chocar de forma devastadora. E a verdadeira natureza de tudo que acreditava estava prestes a ser revelada, ou destruída completamente. Esse bebê e minha irmã? O que isso significa, Fernando? Vicente questionou, o peso da verdade esmagando-o como um peso. E nesse exato instante, os policiais chegaram, tornando a situação ainda mais desesperadora. Vicente só conseguia pensar em respostas. A batalha estava apenas começando. Mas o que mais ele ainda não sabia? Vicente encarou Lúcia, a incerteza vibrando em seu olhar. A multidão pulsava ao redor deles, a expectativa crescendo como uma onda prestes a quebrar. E naquele instante, a revelação que Renata fizera pairava no ar. A possibilidade de uma irmã escondida, como se 1000 perguntas quisessem explodir dentro dele. Mas o que ele mais temia era o filho que Lúcia segurava nos braços e que agora parecia uma ponte para um passado sombrio. Lúcia olhou para a jovem, que se destacava na multidão. Seus olhos cheios de dúvida. Essa menina? O que você quer dizer com isso? Ela é mais importante do que você imagina, Renata insistiu, sua voz estrondando sobre o barulho. Fernando nunca quis que você soubesse a verdade sobre sua família. A cada palavra, Vicente sentia a necessidade de se mover. Algo dentro dele estava em colapso. E agora? O que teremos que fazer para proteger todos? Se essa criança é mesmo minha irmã, precisamos agir rápido. Sua mente estava em fogo, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais impossível. Subitamente, a multidão começou a se agitar. O som de sirene se aproximava com uma intensidade quase ensurdecedora. Vicente voltou sua atenção para Fernando, que estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Vicente, você não sabe o que está em jogo. Eles não só querem o bebê, eles querem você. Quem são eles? Vicente perguntou, a urgência crescendo em sua voz. Foi então que a jovem, cuja presença parecia ser uma relíquia perdida, se aproximou. Seus olhos tinham um brilho que Vicente reconheceu instantaneamente. Eu sou a sua irmã. Meu nome é Ana. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, as ondas de choque reverberando ao redor deles. Vicente sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não teve tempo para processar a revelação. Ana! Como? Mas a moça continuou. Escute, eles estão atrás de mim. Você precisa saber de toda a verdade. Fernando, ele não é quem você pensa que é. Ele estava envolvido em algo muito mais profundo. São pessoas perigosas. O medo em seu olhar era palpável.
e Vicente teve certeza que se não agissem rápido, perderiam tudo. O pânico tomou conta e Vicente soltou Lúcia, olhando para Ana, a irmã que ele nunca soube que tinha. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ela pudesse responder, um barulho estrondoso ressoou. Um disparo. Vicente virou a cabeça, paralisado. O rosto de Lúcia se contorceu de horror. Eles vão disparar. O instinto fez Vicente puxar Ana para trás, em um movimento desesperado. A multidão entrou em colapso, pessoas gritando e correndo. Vicente não conseguia processar a cena. A sirene da polícia se tornava um rugido ensurdecedor e o desespero preenchia o ar. Vamos, Lúcia! Gritou, desesperado por uma saída. Mas a resposta dela foi interrompida por outro som. A voz de Ricardo, ensanguentada e cheia de desespero. Vicente, o que você está fazendo? Você precisa saber a verdade completa. O olhar de Ricardo se fixou em Ana, e seu rosto pálido refletia pânico. A criança, ela é o fruto de um acordo sombrio. O que você não sabe é, a mãe dela está morta. O impacto das palavras atingiu Vicente como um soco no estômago. O que quer que estivesse ocorrendo entre suas famílias era muito pior do que tinham imaginado. A multidão se partiu em gritos. Os policiais se aproximando, armados e prontos para agir. A confusão crescente como um incêndio fora de controle. Vicente sentia as paredes se fechando. A verdade estava à beira de explodir, enquanto a vida deles mudava em um instante. Vicente! Gritou Lúcia, sua voz cortante. Eles estão vindo do outro lado também. Precisamos sair daqui agora. A fraqueza ameaçava dominar Vicente. Muita coisa fazia sentido rapidamente. Mas havia uma única pergunta esmagadora. A irmã que nunca conheceu. O bebê que ele costumava acreditar que tinha uma conexão inacreditável. Como tudo havia se transformado em um labirinto. Estaria ele destinado a enfrentar um inimigo que nem sabia que existia? No meio do caos, a realidade de suas vidas virou-se de cabeça para baixo, e todos os laços que uma vez acreditou serem verdadeiros estavam prestes a ser desfiados. A escuridão se aproximava, e a resposta que tanto temia estava prestes a ser revelada de forma devastadora. Quem estava de fato do lado dele, e quem se tornaria seu verdadeiro inimigo? Enquanto a verdade chegava como uma tempestade, Vicente percebeu que a batalha pela sobrevivência apenas começava. Vicente estava paralisado, olhando para Ana, a irmã que jamais imaginou. O desespero no ar era palpável. As sirenes se aproximavam, cortando como facas. Ele ainda não conseguia processar tudo. O que você quer dizer com isso? Tanta mentira! Tanto segredo. Suas palavras saíam embargadas, como se cada nova revelação fosse uma pedra jogada em seu peito. Ana, com os olhos marejados, respondeu: Fernando não é quem você pensa. Ele me escondeu para me proteger. Ou para proteger você. Não sei. Eles estão atrás de você. O tremor na voz dela fez Vicente estremecer. Cada palavra dela era um sinal de alerta. Lúcia segurava o bebê mais perto, a mágoa estampada no rosto. Prestem atenção. Precisamos sair. Agora! Enquanto isso, o cais crescia ao redor. Policiais se aproximavam e as expressões de medo e curiosidade da multidão eram uma névoa densa. Um homem com uma arma à vista começou a abrir caminho, gritando ordens. Parem, todos! Vicente sentiu a adrenalina tomar conta. Ele apertou a mão de Lúcia e puxou Ana para mais perto dele. Vamos, temos que correr. O trio se moveu rapidamente pela multidão.
Mas Vicente sentia que o peso dos segredos estava atrás deles, como uma sombra implacável. O que precisamos fazer? Ele perguntava, já sem fôlego. Ana olhou para ele com um olhar determinado. Precisamos descobrir o que Fernando escondeu. Ele nunca devia ter te colocado nesse meio. Você precisa saber a verdade sobre a nossa família. O coração de Vicente disparou. E se for tarde demais? Ele não conseguia deixar de pensar que toda a sua vida poderia ser uma farsa. O inimigo que não conhecia se transformava em uma sombra ameaçadora. Então um grito cortante rompeu a confusão. Parem! Era Ricardo, caindo, ferido, mas ainda assim implacável. Vicente, ouça, há tempo! Ele estava tão próximo. Vicente sentia o nó na garganta se apertar. O que você sabe, Ricardo? Eu te avisei. Ricardo não tinha mais a força de antes, mas a urgência em suas palavras dava vida à gravidade do momento. Fernando está envolvido em um jogo muito maior, e a vida de Ana e do seu filho estão em perigo. De quem você está falando? Lúcia gritou, mas Vicente estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele já não sabia mais em quem confiar. As peças do quebra-cabeça se espalhavam à sua volta. O que mais estavam escondendo dele? O que mais estava por trás de sua vida luxuosa e das mentiras que cercavam sua família? Escutem! Ana quase implorava. Precisamos trabalhar juntos. Senão, tudo vai desmoronar. Vicente sentiu um puxão no coração quando olhou para o bebê. Era como se o futuro dele estivesse pendurado em um fio, e a verdade não fosse mais uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Fernando surgiu novamente entre a multidão, seus olhos escuros fixados em Vicente. Se você se meter mais nisso, vai se arrepender. Esse não é seu mundo. Sua ameaça pairou no ar e Vicente sentiu que não tinha escolha. Ele olhou para Ana, Lúcia e depois para Fernando. A verdade está em suas mãos, mas você não pode me parar. Ninguém pode impedir que eu descubra quem sou de verdade. Os policiais se aproximavam, e Vicente sentiu o momento pressionando. O que aconteceria agora? As luzes da viatura piscavam e pareciam engolir a cena ao redor, mas uma nova determinação se acendeu dentro dele. Ele precisava enfrentar essa tempestade. E quando tudo pareceu colapsar, Vicente gritou para a multidão. A verdade sempre vence. Vocês vão saber quem realmente somos. Era o ponto de partida, o momento em que uma reviravolta se desenrolava. E no fundo, Vicente sabia que aquilo era só o começo de uma batalha ainda mais intensa. Algo que iria além de todas as barreiras que seu passado lhe impusera. E agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderá acontecer a seguir. E, por favor, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não fique de fora. Este é o momento de mostrar seu apo.